Olá, irmãos e amigos, bom dia. Hoje, dando sequência a mais um dos estudos elaborados pelo pastor Jackson Martins, estudaremos a lição de número 44, que tem como título A Importância da Transição numa Terra de Resistências. Ore e sonde se a visão é clara. Bom, nós vamos falar hoje sobre Neemias. Neemias foi uma figura importante na história pós-exílio dos judeus. E é um grande exemplo quando se trata de liderança, conforme a vontade de Deus. Sim, uma boa liderança é aquela que olha as necessidades de um povo, de uma congregação ou de uma nação. Neemias foi chamado por Deus para uma obra muito maior do que a que ele tinha. Qual era a obra de Neemias? Neemias, ele era escravo do rei Artaxerxes, que era o rei da Pérsia, que hoje é chamado de Irã. E ele era então o copeiro, ele era aquela pessoa responsável em provar da bebida que fosse dada ao rei. Então, antes que o rei bebesse qualquer coisa ou comesse alguma coisa, primeiro, Neemias, como copeiro, como ele tinha uma função assim de muita confiança, então primeiro era ele que provava. Bom, Deus então, ele chama Neemias para liderar a retomada da reconstrução de Jerusalém e do templo. As obras de restauração estavam paralisadas por oposição e falta de recursos. Eu vou deixar para os irmãos aqui, lá no livro de Neemias, no capítulo 1, no versículo 5, nós vamos ler o seguinte, versículos 5 e 6. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Então, guardem bem essa oração que foi feita por Neemias. Olha só que interessante. Muitos líderes hoje, eles estão fracassando. Fracassando por quê? Porque às vezes se sentem os donos da razão, pensam que só eles estão certos, não precisa de dar ouvidos a ninguém e querem tomar decisão por conta deles próprios. Então, quando esse líder, ele age de maneira a não buscar primeiro a vontade de Deus, então certamente esse líder irá fracassar. E Neemias, ele, antes de tomar a sua atitude aqui, antes de elaborar qualquer plano, ele então orou a Deus. Ele orou a Deus e depois o que ele fez? Ele foi até Jerusalém para ver de perto o que estava acontecendo. Ele foi entender melhor qual era a situação daquele povo, porque não adianta você querer tomar atitude, querer resolver algum problema sem que você primeiro tome ciência do que realmente está acontecendo. E foi isso que ele fez. Neemias foi então até Jerusalém para ver de perto o que estava acontecendo, do que o povo realmente estava precisando. Para conquistar alguém, nós precisamos nos inteirar das suas necessidades e precisamos ter uma visão correta da realidade. É o caso, né? Como que eu posso chegar até alguém, oferecer comida, sem saber se de repente ele está precisando de um remédio, não é de comida que a pessoa está precisando. Ou então, de repente, eu vou lá e ofereço comida ou remédio, mas não é aquilo que ela está precisando naquele momento. O que ela está precisando é pagar as suas contas. Então, primeiro até para ajudar, a gente primeiro tem que saber quais são as necessidades no momento. E Neemias fez isso, ele foi procurar ver de perto o que estava acontecendo.
Neemias, chegando lá em Jerusalém, ele percebeu que a cidade carecia de quê? Ela carecia ser reconstruída. E ele estava com medo. Medo é uma coisa normal em qualquer ser humano, qualquer um pode sentir medo. Não é porque ele é um pastor, não é porque ele é um missionário, porque ele faz parte da liderança da igreja, que ele não pode ter medo. Pode sim, qualquer pessoa pode sentir medo. E Neemias estava com medo, pois qualquer tropeço, qualquer vacilada dele ali, podia colocar tudo a perder. Nós vemos hoje nosso presidente. Nosso presidente ele tem passado por problemas sérios também, e qualquer vacilada dele, qualquer erro pode ser fatal. Então, Neemias tinha medo disso, ele tinha medo de cometer qualquer erro e então colocar tudo a perder. Neemias teve o sentimento de impotência. Quando nós percebemos que nós somos impotentes, quando nós percebemos a nossa fragilidade, então nós entendemos que não somos superior a ninguém. Nós estamos ali no mesmo nível dos outros. Por quê? Porque nós devemos ser submissos a Deus, submissos à vontade dele. Então nós devemos, quando nós reconhecemos essa nossa fragilidade, nós então nos colocamos completamente nas mãos de Deus como instrumentos nas mãos dele. Neemias teve alguns obstáculos. Quais foram os obstáculos que Neemias teve? Primeiro, ele era escravo do rei e só podia fazer as coisas com a permissão do rei. Qualquer coisa que ele fosse fazer, era preciso que ele tivesse a permissão do rei. Ele estava longe da sua terra natal. É tão difícil a gente realizar alguma coisa quando a gente está no nosso convívio. É difícil trabalhar, principalmente quando a gente está longe da nossa terra natal, longe daqueles da nossa mesma nacionalidade. Então, Neemias teve isso também como obstáculo. Outro obstáculo, os perigos do caminho até Jerusalém. Então, os caminhos o caminho era perigoso até Jerusalém. E ele precisava, até para que ele tivesse mais segurança, ele precisava da permissão do rei, que o rei autorizasse a ele. Em Jerusalém havia então escassez de tudo. Tudo ali estava escasso. E muitos lá queriam que as coisas permanecessem como estavam. Isso aí, você se lembra alguma coisa que pode ser parecida com isso? Nós estamos vivendo isso, né? Muitos querem que as coisas se mantenham do mesmo jeito que estão, outros já querem que haja mudança, que as coisas melhorem. E Neemias passou por esse mesmo problema, por essa mesma dificuldade. Hoje, nós mineiros e também qualquer outro povo espalhado por aí, todos nós estamos passando por dificuldades que somente serão sanadas quando houver quebrantamento diante de Deus. Se não houver esse quebrantamento, dificilmente as coisas se ajeitarão. Nós não somos nada sem Deus, nós somos completamente dependentes de Deus. E é isso que é importante que as pessoas entendam. Devemos clamar ao Senhor para que Ele haja. Deus quer agir, mas nós precisamos clamar, nós precisamos buscar, nós precisamos orar mais para que Ele haja. Será que nós temos orado o suficiente? Será que nós temos buscado o suficiente, clamado? Você tem clamado por seus amigos, você tem clamado pelos seus vizinhos, você tem clamado pelos seus parentes que estão necessitados de ouvir a palavra de Deus, estão necessitados de entenderem que devem também essa submissão a Deus? Você tem clamado por isso? Devemos interceder a Deus em favor do povo em geral. Devemos confessar ao Senhor e temos também que refletir sobre a realidade. Qual é a realidade que nós estamos vivendo? Então, nós temos que refletir mais sobre isso e confessar os nossos pecados perante Deus.
nós devemos reconhecer que somos pecadores e que somos dependentes de Deus. Quando o líder sabe que está do lado de Deus, isso lhe dá forças para continuar. Então, o que nos motiva, o que nos dá força, o que dá força aos nossos pastores, aos nossos missionários, aos nossos dirigentes, o que dá forças a eles é justamente reconhecer que Deus está ao seu lado. Então, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, né? O líder precisa ver além das circunstâncias. Então, o líder precisa ter uma visão mais à frente, uma visão sobre as outras coisas, sobre qualquer outra circunstância. Neemias sentiu a direção divina em todo o processo, sem precisar dar aquele famoso jeitinho, né? Então, Neemias não precisou daquele famoso jeitinho brasileiro, não. Ele simplesmente sentiu a direção de Deus em sua vida. Concluindo aqui, nós vimos nessa lição que para mudar a realidade de um povo, de uma comunidade, de uma cidade, país e mesmo do mundo, não podemos agir assim no ímpeto, mas devemos agir com sabedoria. E a sabedoria, de onde vem essa sabedoria? A sabedoria vem de Deus. Devemos conhecer a realidade tal como ela é, seja pela obtenção de informações válidas ou por contato direto com a realidade. Quando nós procuramos nos informar de alguma coisa, a gente tem que ter certeza primeiro da veracidade da informação. Então, se você busca informação sobre algo, procura saber se realmente aquilo é verdadeiro. Devemos estar cônscios de nossas limitações, vencendo a ideia de ser o salvador da pátria. Então, nós devemos entender que nós não somos salvadores da pátria. Nós temos o nosso limite. Então, eu vou até onde eu consigo, até onde eu sei que eu posso, porque dali para frente é Deus no comando. Deus me dá forças, Deus me dá capacidade até um determinado ponto e depois Ele fala assim, agora fica tranquilo que o resto agora é por minha conta, o resto eu faço. Devemos, acima de tudo, clamar ao Senhor, buscando dele a direção, a provisão e a vitória. Alguém tem dúvida disso? Que é somente em Deus que nós vamos conseguir direção, provisão e vitória. Mas o que nós precisamos fazer para adquirirmos tudo isso? Clamar. Clamar a Deus. Vamos clamar sem cessar, para que Deus nos dê aquilo que nós realmente estamos precisando. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém?